A recente evolução geoestratégica do mundo contemporâneo tem vindo a criar blocos económicos e políticos mais autónomos. Isto cria uma necessidade de redução das dependências económicas e políticas exatamente entre blocos. Ora, a defesa é uma área onde a Europa tem perdido a sua autonomia. Ainda é relevante do ponto de vista da tecnologia e daquilo que é produção, mas já é completamente dependente do ponto de vista dos consumos. Para recuperá-la, o tempo urge no sentido de refundar uma indústria de defesa com dimensão, com inovação e com escala europeia. E para isso é necessário, sobretudo, um cliente único. A Europa aqui não pode ser uma Europa dos países. A defesa é um problema da procura, mas da procura europeia, homogénea e que tenha uma capacidade de resposta única enquanto bloco económico e político. A incerteza sobre os resultados das eleições americanas, bem como sobre a política da próxima administração, junta-se à incerteza crescente sobre a evolução da política global e sobre o evoluir da geoestratégia mundial. Sabemos é que o protecionismo veio para ficar, que seja pela via da imposição de tarifas à importação, que seja pela via dos subsídios à produção e a setores específicos. O que é certo é que existe um aumento do isolacionismo mundial e a reconfiguração das novas alianças estratégicas e que conduzem a um rápido aprofundamento dos desafios para a Europa. Esses desafios são de natureza política, económica e principalmente de defesa, pois o realinhamento da aliança com os Estados Unidos e o protecionismo do comércio mundial obrigam a um conjunto de novas soluções que urgem ser consensualizadas e, mais importante, implementadas. Olá, eu sou a Maria João Babo e bem-vindos à Partida de Xadrez, um podcast do Jornal Negócios com Gonçalo Moura Martins e António Ramalho, que de 15 em 15 dias olham para o tabuleiro da economia e analisam as jogadas. A necessidade da Europa ser autossuficiente em matéria de defesa é o tema deste episódio. A invasão russa da Ucrânia expôs o subinvestimento de anos com a consequente redução da capacidade de produção industrial. O continente europeu vive em paz há 8 décadas, mas os receios de que o guarda-chuva dos Estados Unidos possa não estar sempre aberto têm aumentado. Em março, Bruxelas apresentou a primeira Estratégia Industrial Europeia de Defesa e no relatório entregue em setembro, Mário Draghi deixou claro que para responder às novas necessidades, a Europa tem que aumentar as compras conjuntas, tornar os equipamentos interoperáveis e reduzir substancialmente a sua dependência internacional. António Ramalho, pergunto-lhe se com a degradação das relações geopolíticas, a Europa tem hoje motivos de preocupação acrescida com a guerra às suas portas e a tendência de isolamento americano. Maria João, isso parece óbvio. Parece óbvio que há um conjunto de posicionamentos geoestratégicos que justificam, em boa parte, aquilo que Mário Draghi traz no seu relatório. E talvez este seja o ponto de partida mais interessante e que tornou este assunto ainda por cima mais atual. Porquê? Porque Mário Draghi escolheu vários setores, mas no seu resumo executivo determinou aquilo que eram as áreas mais importantes e curiosamente pôs a defesa à cabeça das diversas áreas industriais. Ele faz um enquadramento interessante, falando na redução das dependências, isto é, alguma macro-regionalização dos mercados. Chame-se ela desglobalização, chame-se ela nova globalização 2.0, que é uma globalização mais centrada em grandes blocos, cria um problema é que a Europa tem ela própria de reduzir as suas dependências onde é mais dependente. E a defesa torna-se nesse sentido essencial perante os sinais de desglobalização ou de regionalização global e simultaneamente por maior vulnerabilidade das suas fronteiras. Vulnerabilidade, aliás, quer pela via da imigração desregulada, quer pela via das guerras que nas zonas de fronteiras estão a existir, longe de Portugal e, portanto, na fronteira leste, mas a verdade é que ela cria uma nova preocupação. E, portanto, a independência europeia precisa da indústria da defesa, como Mário Draghi dizia muito bem, como se tivesse que pagar um seguro para a sua subsistência. O que é interessante depois é que a análise que Draghi faz é uma análise que nos coloca um conjunto de deficiências que eu julgo que a maior parte do cidadão não está consciente disso.
Porque existe ainda qualidade, ainda que em processo de degradação, qualidade na indústria da defesa europeia. Mas há muitas diferenças entre os países, exatamente. Não é? Isso deve estar a pensar em França, por exemplo. Não, estamos a falar em alguns países e estamos a falar em alguma tipologia de atividade. Draghi fala, por exemplo, que temos os melhores aviões de transporte, que temos os melhores tanques, que temos os melhores submarinos convencionais. Nem eu próprio fazia a mínima ideia de que havia esta evolução tão positiva em relação à produção. Mas Mário Draghi vem chamar a atenção para dois gaps que são terríveis e que perante uma indústria normal não são, digamos, ou não precisam das mesmas linhas de atuação que outras indústrias têm. O primeiro é a desagregação e a não standardização de todos os modelos em relação às compras europeias. Ele dá, aliás, um exemplo que eu achei absolutamente fantástico. Há um deles que parece óbvio que é, os americanos têm um tipo de tanque, nós temos 12 tipos de tanque na Europa. Mas isso vamos dar de barato, é a questão dos países. Agora, ele diz que quando foi do envio dos obuses de 155 milímetros para a Ucrânia, havia 10 tipos de obuses diferentes. Estamos a falar de obuses, não estamos a falar de material sofisticado. 10 tipos de obuses diferentes, criando, portanto, dificuldades de compatibilização. E temos 3 bitolas ferroviárias diferentes. Além das bitolas ferroviárias, também fazer o transporte ferroviário também não seria fácil. Isso. Depois, a outra questão fundamental é que, e essa é que é a grande diferença em relação a todas as outras indústrias, é que essas indústrias são de comprador único. Isto é, o limite de que a defesa é um poder, sobretudo do Estado, leva a que o comprador seja o Estado. E, ao contrário da oferta, onde nós ainda mantemos alguma capacidade, ainda que pouco inovadora e ainda que em degradação progressiva, a verdade é que nós, do lado dos consumos da defesa, para além de sermos desagregados na Europa, ainda temos um gap notável que estamos neste momento a consumir 1/3 do que consomem os norte-americanos, de uma forma standardizada e não homogeneizada. O que é que isso cria? Cria, de facto, um completo gap naquilo que é hoje a capacidade de defesa europeia, e isso cria uma incapacidade de sustentação de um novo modelo que se irá agravar inevitavelmente após as eleições americanas, porque qualquer que seja o vencedor das eleições americanas, ele seguramente não vai ter a Europa como prioridade. E, portanto, Mário Draghi, de alguma maneira, tenta depois trazer as vantagens, digamos assim, que o sistema agregado pode ter, e traz algumas medidas, que com certeza vamos discutir ao longo deste programa, mas faz repentinamente uma espécie do rei vai nu, dizendo, ele ainda não se despiu totalmente, porque de facto ainda tem alguma capacidade histórica, mas a verdade é que, do ponto de vista das compras, do ponto de vista da inovação, o gap é tão grande que neste momento já é uma prioridade absoluta para a Europa organizar-se de forma diferente. E Gonçalo Moura Martins, isto desde o fim da Guerra Fria, que os países europeus reduziram muitas despesas com a defesa em favor de investimentos mais sociais, por exemplo. Agora há este grande sentido de urgência de aumentar as capacidades industriais de defesa na Europa, mas isso pode implicar mudar prioridades e o desvio de recursos? Isso necessariamente. E não só isso, é mais que isso, ou seja, hoje em dia nós estamos a entrar numa realidade geoestratégica completamente diferente, em que começa a haver outra vez a necessidade de associar ao soft power, ao power económico, o hard power, ou seja, a capacidade militar. Basta ver, nos últimos meses nunca se falou tanto da Coreia do Norte como se fala hoje. Porquê? Porque é uma potência militar, não sendo económica, nem social, nem cultural de todo. E, portanto, essa mudança vai ser mais dramática para os europeus do que são para os outros grandes blocos. Nós temos hoje, do ponto de vista de despesa militar na defesa, nós temos os Estados Unidos que estão a gastar cerca de 800 mil milhões. A Europa 240 mil milhões, que a China mais ou menos, mas ninguém sabe muito bem, mas oficialmente a China tem o objetivo de chegar a 2027 a gastar 270 mil milhões, mesmo assim 1/3 dos Estados Unidos. E a Rússia, que gastava cerca de 60 mil, o orçamento deste ano já diz que vai gastar 150 mil milhões, mas enfim, neste momento entrou numa economia de guerra. Portanto, há uma disparidade do ponto de vista de gasto absolutamente brutal. Portanto, nós vamos continuar a ter os Estados Unidos como a maior potência militar, de longe, continuar a ser. Primeiro aspecto. Segundo aspecto, isso devido às especiais relações que provinham não só
do Tratado do Atlântico Norte fez com que a Europa relaxasse completamente relativamente à sua própria defesa. E tinha sempre ali os Estados Unidos também. E que agora estamos a ver que é absolutamente dramático. Não é? E depois, mesmo com o nível de gastos de 240 mil milhões, dos quais eu realço o maior gasto, que é o da França, com 58 mil milhões, mas a Alemanha vem logo a seguir com 56 mil milhões, que são gastos praticamente iguais aos da Rússia pré-guerra. Mas o que é facto é que, como dizia e diz o Draghi no relatório, sendo o segundo maior gastador em defesa, não é seguramente a segunda maior potência militar da União Europeia. Exatamente porque não é um país. É um agregado de país, e como dizia o António, nós temos 12 tipos de tanques, os Estados Unidos têm apenas um, nós temos 130 sistemas de armamento, os Estados Unidos todos têm 30, os Estados Unidos desde os anos 60 que implementaram uma mudança radical na defesa, que foi obrigar os players locais a concentrarem-se, portanto é assim que chegaram a 5 e eles depois não deixaram concentrar-se mais, e nós temos dezenas pelos países, etc. E o António disse uma coisa muito interessante, porque é um mercado atípico, só há um comprador. Quem compra é quem tem a função soberana da defesa, que é os Estados. E, portanto, só tem um cliente nacional que é quase o seu próprio Ministério da Defesa. Isso torna muito mais fácil estruturar, standardizar e uniformizar os mercados. Não se percebe porque é que nunca foi feito. E, portanto, para nós dizermos que a Europa tem que ter tem que atingir um hard power, ou seja, uma capacidade de defesa compatível com a sua capacidade económica, se quer manter-se como um ator relevante no palco mundial, tem que mexer na sua governance. Nós não podemos ter o primeiro-ministro do país que hoje tem a presença rotativa da União Europeia ir a correr para a capital da Geórgia para dar os parabéns a um partido que a União Europeia nem sequer reconheceu como ganhador das eleições. Quer dizer, estas incongruências dificultam imenso o objetivo, que é uma necessidade, repito, de ter uma defesa comum. Uma política de defesa comum. E essa estratégia de defesa comum, António Ramalho, é possível no tal bloco europeu em que os interesses nesta matéria são muitas vezes conflituantes? Vai ter que ser necessariamente exigível. Pode ser de uma forma mais direta, de uma forma menos direta. Como Gonçalo diz, sobretudo o problema está do ponto de vista das compras. Isto é, se o problema está na procura, essa procura é que de alguma maneira deve reorientar o modelo. O que é que acontece no modelo? O modelo tem 2 defeitos significativos. Quer dizer, já vimos os outros defeitos, da falta de standardização, da falta de homogeneização. Mas tem 2 adicionais. Um deles é que não tem investimento suficiente em desenvolvimento e inovação. Não tem porquê? Porque exatamente não é visto como um setor de futuro. E, portanto, como não é visto como um setor de futuro, em que as aquisições sejam elas próprias orientáveis, ele representa, digamos assim, um gasto, só para nós termos uma ideia, enquanto os Estados Unidos gastam 16% das suas despesas militares em investigação e desenvolvimento, a Europa gasta 4,5%. Portugal também gasta 4,5%. Portanto, quer dizer, temos um valor muito baixo. Não é só, digamos assim, o consumo que é muito menor, é a tipologia de consumos que também é diferente. São mais para pagar salários? Não só salários, isso é verdade. Se nós vimos o nosso orçamento, vimos que os salários é uma parcela particularmente importante, é quase 50%, digamos assim, do custo da nossa atividade em defesa. Mas a verdade é que tem muito a ver também com a forma como se olha este mercado do ponto de vista da organização do mercado. Porque a indústria de defesa na Europa é sobretudo exportadora. Portanto, a indústria de defesa produz e exporta, enquanto que a indústria de defesa norte-americana, que também é exportadora, naturalmente, mas os americanos eles próprios têm 78% do procurement da compra nos países estrangeiros. Portanto, eles são eles próprios consumidores dominantes deste mercado. Também é verdade que eles gastam muito mais do que os outros. Portanto, estão envolvidos em mais conflitos que a Europa não conhece há muitos anos, não é? Naturalmente, mas eu até queria tirar, digamos assim, o aspecto emocional militar, digamos
digamos assim, da história. Gostava só de concentrar-me naquilo que Draghi, de alguma maneira, de uma forma muito clara, porque Draghi tenta ser, digamos assim, menos o sociólogo possível nesta análise. Procura, mas é dizer, nós temos uma indústria que está a perder a sua competitividade, que já foi importante, que não seguiu os traços, estes traços que o Gonçalo falou, por exemplo, o traço da consolidação, os tais 5, há 15 anos atrás eram 51, portanto, no fundo, estas empresas foram elas standardizadas e criadas para serem maiores. Isso devia ser a prioridade dessa tal estratégia industrial europeia. Esta tal estratégia. E depois Draghi põe o ponto na ferida, dizendo que como isto é um problema, sobretudo dos consumos, os consumos serem standardizados, é um problema antes de mais de governação, mas de governação em todos os sentidos. De governação do lado do financiamento, de governação do lado do capital, porque nós estamos a falar de compras públicas finais, mas estamos a falar de muitas compras intermédias na cadeia de valor. E finalmente, da própria organização do nosso sistema de contratação. Por exemplo, nós temos a contratação da defesa centrada no modelo de contratação pública. Ora, o modelo de contratação pública, Draghi diz, é muito incompatível com o modelo de um comprador único. Simultaneamente, também é quase incompatível alguns dos critérios ESG que são utilizados, digamos assim, para contrariar este modelo e que acabam por ser altamente prejudiciais às decisões sobre compras do ponto de vista da defesa. E, portanto, esta capacidade de olhar para as nossas regras e olhar para esta indústria como uma indústria diferente é aquilo que eu acho que é fundamental. Portanto, quando nós olhamos para a política de defesa, olhamos sempre numa ótica muito politizada e muito geoestratégica em termos internacionais. Quando depois percebemos todos que esta política de defesa só pode ser feita através de um sistema industrial, de um ecossistema industrial, que seja ele muito adequado para dar respostas àquilo que são as necessidades geoestratégicas, percebemos que todo o modelo que nós organizamos para o normal da nossa atividade empresarial, baseada em concorrência, baseada em inovação fragmentada, baseada, digamos assim, em PMEs, pura e simplesmente não é de facto eficaz para aquilo que é necessário fazer, porque dificulta a standardização, dificulta o sistema de compra rápido, dificulta o sistema de compra com inovação, quer dizer, cria um conjunto de inevitabilidades de dificuldade que põe em desvantagem competitiva claramente a Europa em relação a todos os outros países, não só politicamente, como disse o Gonçalo muito bem, aquilo que se está a verificar com o representante rotativo da Comissão da Europa, neste momento na Geórgia, é deplorável, mas isso é só o aspecto visível de uma governação fragmentada e com divergências. Outra coisa é nós não conseguirmos trazer para aquilo que é a própria estrutura de governação do processo industrial, com um comprador final único, que são os Estados a quem cabe a sua função soberana, um modelo que seria mais fácil de standardizar, de definir, de caracterizar, onde de alguma maneira depois pudesse trazer os países a investir fortemente nesta industrialização, mas de uma forma conjugada e de grande dimensão, porque é visível que o sistema de PMEs não funciona de uma forma eficaz para aquilo que se pretende. E isto pode ser, no fundo, este aumento da despesa com a defesa, pode ser uma oportunidade para a Europa em termos industriais, tecnológicos? Tem que ser pelos piores motivos, mas deve ser. É uma coisa muito curiosa que o António estava aqui a dizer muito bem, porque vem no relatório do Draghi, é o único setor daqueles que ele analisa detalhadamente em que ele claramente afirma que tem que se fazer limites à concorrência, porque a concorrência é perversa para a concentração, para a escala e para a inovação. Portanto, ele diz, não, tem que haver quebra de conta. E até diz mais... Tem que haver escala também. Tem que haver escala e, portanto, tem que haver limites à concorrência. E há uma coisa que é muito curiosa, que é... como é que nós podemos encarar a indústria da defesa com pelo menos uma igual às outras, não é uma melhor ou uma que deve ser protegida, não, que pelo menos quando é igual às outras, quando os grandes instrumentos financeiros da União Europeia não estão disponíveis para a indústria da defesa. O BEI, estatutariamente, não pode emprestar à indústria da defesa. Quer dizer, como é que é possível haver essas restrições? Há vários princípios ESG contrários ao financiamento da defesa, de acordo com as ODS e os critérios que foram definidos para o sistema financeiro europeu. Mas que não pode ser. Isso tem que ser coisa. Mas estava-me a referir da questão das gastos. Em termos de oportunidades industriais e tecnológicas, não é? Temos um grande déficit nessa matéria em termos industriais, não é? Isso seguramente. Inovação. A indústria da defesa na Europa vale cerca de 140
240 mil milhões de euros, quanto que a dos Estados Unidos vale mais de 600 mil. Portanto, obviamente que é uma oportunidade, e é uma oportunidade, volto a repetir, não pelos melhores motivos, mas tem que ser endereçada muito rapidamente. A Europa tem que repensar as suas prioridades relativamente à defesa, porque o que nós vamos assistir, independentemente do resultado dos Estados Unidos, é um protecionismo diferente, porque o protecionismo do Trump e dos republicanos é venham lá as tarifas todas, e o protecionismo que nós já vimos no Biden e que vem agora dos democratas, vamos lá subsidiar a indústria americana, que é outra maneira de protecionismo. E, portanto, a Europa vai ficar muito mais isolada do ponto de vista comercial. Portanto, aquilo que era a sua grande força, o chamado soft power, que compensava muitas das suas deficiências e das suas lacunas ao nível do hard power, está a perder-se. Basta ver o que está a acontecer na indústria de automóvel, tão rapidamente, num ano, está-se a desmoronar de uma maneira inacreditável, e o que está a acontecer é que ela se tem que substituir pelo hard power, porque nós vamos viver as próximas décadas com a necessidade da afirmação dos Estados no palco mundial, não só através da sua capacidade financeira, mas também da sua capacidade estratégica e dissuasora do ponto de vista militar. E António Ramalho, como é que se paga este aumento da despesa em defesa na Europa? Bom, naturalmente houve aquela estimativa dos 100 mil milhões de euros de investimento adicional dos Estados-membros que Bruxelas avançou. Sim, mas quer dizer, isso é quase a consequência natural das responsabilidades que os próprios Estados da Europa têm em relação à NATO, porque se o acordo, que no nosso caso em Portugal está previsto que seja cumprido apenas em 2029, mas o acordo for cumprido no sentido de que todos os países gastam 2% da sua despesa, do seu PIB em despesa, só isso significava um acréscimo de 60 mil milhões por ano, e portanto estes 60 mil milhões por ano seriam, digamos assim, muito próximos das necessidades previstas pelo relatório. O que acontece basicamente é que tudo isto seria muito criador de riqueza estruturante para os próprios países, porque se nós olharmos até para o exemplo português, se calhar se olharmos para o exemplo português, vemos que todos os indicadores nos anunciam ou nos fazem prever que esta indústria é particularmente interessante do ponto de vista, digamos assim, do resultado. Eu dou-lhes um exemplo. Nós temos um ecossistema da defesa, que já foi criado aqui há uns anos, que é o IID, e que procura, digamos assim, clarificar através de números a importância que a indústria tem. E claro que este IID reflete exatamente aquilo que nós falámos agora das debilidades europeias. Estamos a falar em 350 empresas associadas, das quais a educação são 5,4%, a investigação e desenvolvimento ainda assim são quase 10%, a indústria representa 26,3%, o resto é serviços, que representa 58,8%. Mas quando nós olhamos para as características das empresas, vemos mesmo neste setor fragmentado, nós temos aqui neste setor 11,4% de grandes empresas, quando a média do país é 0,1%. Temos médias empresas 22,9%, quando a média do país é 0,5%. Isto é, já aqui vemos mesmo assim uma agregação maior para falar nessa indústria. Mas quando vemos, por exemplo, o salário médio das pessoas, vemos que o salário médio destas empresas é 2.021 euros. Portanto, estamos a falar já de um valor acrescentado mais significativo em relação às pessoas. E se formos depois ver quanto é que isto representa investimento nestas empresas, estas empresas investem o dobro das empresas normais em Portugal, ainda assim, mas quando olhamos para o valor acrescentado bruto, vemos que o valor acrescentado bruto por trabalhador anda nos 38 mil euros, o que significa nada mais que nada menos, eu fiz aqui uma conta simples, 2,5 vezes o valor acrescentado bruto do turismo. Que é hoje em dia, digamos assim, a representação normal. O exemplo que o setor é hoje mesmo tem uma importância setor ainda grande. Fragmentado, mesmo um setor que sofre de todos os defeitos que o relatório Draghi diz, enfim, há exemplos em Portugal do ponto de vista de contratação pública verdadeiramente absurdos, quase risíveis de recusas de transações em projetos de investigação, etc. Mesmo este setor, mesmo assim, ele demonstra que tem muito valor acrescentado numa economia e muita importância na economia. Imagina agora que se fazia um investimento sério do lado da compra, porque é do lado da compra que estamos a falar. Porque Portugal depois, quando olha para isto, o que é que diz? Diz que exporta muito. Porque, de facto, a indústria europeia toda é uma indústria exportadora. No nosso caso, aliás, quando olhamos para os países sobre os quais exportamos, metade da nossa produção é toda exportada. Portanto, num setor onde não somos particularmente conhecidos por sermos sofisticadíssimos, ainda assim,
exportamos, o que nós vemos é, o primeiro para que exportamos é a Alemanha, o segundo é a França, o terceiro já é aos Estados Unidos, naturalmente, que é o comprador, o quarto é o quarto Espanha e depois o quinto Angola. Isto é, 2 países que estão aqui. Agora, continua a ser um mercado fragmentado. Só para lhe dar um exemplo, fui ver as 10 maiores empresas do mundo de armamento. 6 são norte-americanas, 3 são chinesas e uma é do Reino Unido. Dentro da Europa, mesmo em França, não temos nenhuma das 10 maiores empresas. Portanto, isto é só para lhe dizer... Como dizia o Gonçalo, é preciso ganhar escala na Europa. Naturalmente é preciso ganhar escala, investir em investigação e desenvolvimento e olhar para este mercado como um mercado futuro. Porque eu diria que depois as consequências económicas do financiamento necessário a este tipo de situação, eu diria que eles vão acontecer por naturalidade. Aliás, o Draghi faz um controle, a certa altura no seu relatório, sobre quanto é que seria necessário para financiar em equity e para financiar em dívida as empresas. E diz que com 2 bi em equity e 2 bi em dívida, as empresas só por si são geradoras elas próprias de benefício, desde que nós as levemos a um processo de concentração, a um processo de focalização no rendimento e ter um comprador. Mas há um dado, a gente tem que desdramatizar isto e ver as estatísticas e os números. Vamos lá ver. Os dados que eu aqui tenho, se eu conseguir, são 2022, mas em 2022 os 27 países da União Europeia gastaram 1,5% do PIB em defesa. Okay? Os tais 240, abaixo dos tais 2% que representam 3% dos orçamentos públicos. O que os países todos da União Europeia gastam em defesa é metade do que custa a PAC por ano, Política Agrícola Comum. Portanto, temos que perceber que, quer dizer, ninguém está a pedir para as pessoas deixarem de viver ou deixarem de ter escola pública e saúde. Agora, é imperioso que se concentre agora um esforço muito grande e um foco muito grande na indústria de defesa. Para quê? Para que a Europa consiga ter uma capacidade dissuasora na área da defesa muito superior ao que tem. É fundamental que o tenha, se quer continuar a ser um bloco minimamente relevante no mundo e para se proteger do que está a acontecer. E o que nós, por exemplo, estamos a ver é que o país que menos gasta é a Irlanda, 0,2% do PIB. Um país que tem um PIB para a população 3 ou 4 vezes superior a Portugal. Como é que só gasta 0,2%? E o que gastava mais em 2022 era a Grécia com 3,9%. Porque a Grécia tem umas tensões militares com a Turquia, como sabemos, históricas, etc. E os países do leste também reforçaram esses orçamentos em 2024, é isso que eu ia dizer. Por exemplo, a Polónia já é o maior gastador em termos de defesa, porque tem a Ucrânia ao lado, tem a Rússia e a Bielorrússia a fazer fronteira, que já está nos 4,12% do PIB. A Estónia, a Lituânia, todos esses países incrementaram brutalmente os gastos com defesa, mas nenhum deles ultrapassa os 5% do PIB. Vamos lá ver se a gente tem menos que custam os juros da dívida desses países, muito menos do que custa os gastos com saúde. Eu não estou a comparar a nobreza dos gastos. O que estás a desmistificar. O que eu estou a dizer é que estamos a falar, apesar de tudo, mesmo incrementando o que é absolutamente necessário que o façamos, não estamos a falar de entrar em descontrole ou pôr metade mas de qualquer forma, como começamos por falar, é preciso fazer opções, não é? E se o orçamento da União Europeia aumenta essa despesa com defesa, há outras áreas que podem ser prejudicadas, ou então como é que se financia? Que vão ser seguramente prejudicadas. Agora tem que se fazer uma distribuição equitativa desse sacrifício, ou melhor, desse esforço. Se calhar temos que ser muito mais racionais a gastar noutras áreas. Eu dou o exemplo da PAC. A PAC consome 1/3 do orçamento da União Europeia, que é 1,5 trilhões. Quer dizer, e 1/3 é para a política agrícola comum. Portanto, nós vamos ter que fazer opções e vamos ter que gastar ou não crescer tanto na despesa em alguns segmentos sociais para reforçar na defesa. E não é preciso fazer muito para reforçar na defesa. Pois, deixa-me acrescentar em relação a isto que o Gonçalo disse uma coisa que é fundamental, é que nós também temos que ver as tendências. As tendências é que são preocupantes e por isso estes sinais de alarme, estes toques, digamos assim, de sino que vêm no relatório Draghi, apenas dizem isso. Olhando, por exemplo, para Portugal, nós temos 1,6%, digamos assim, do nosso PIB genericamente afeta a defesa. Portanto, estamos, digamos assim, nesta zona daqueles que não cumprem os 2%, mas a aproximar-se do cumprimento desses 2%. Mas
sobretudo temos um crescimento entre 2009 e 2021 de 0,63. Isto é, a verdade é que nós não estamos, digamos assim, a crescer. Repare que já houve momentos de inflação, momentos de maior tensão, etc. A verdade é que em nenhum destes casos nós temos, mas é uma tendência de nos aproximarmos criteriosamente daquilo que são os objetivos. Agora, o que eu acho é que politicamente não há que pura e simplesmente criar nenhum drama com isso. Como o Gonçalo tentou aqui provar, isto, e eu tentei também dizer, basta que nós cumprimos os 2% para estarmos quase na despesa exigível. E depois todo o resto, digamos assim, é o custo natural de uma indústria que ela própria é criadora de muito valor acrescentado. Isto é, que ela própria é criadora de valor. Porque também pode haver crescimento económico. Há muito crescimento económico, aliás, todos os crescimentos económicos que estão verificados em cima das indústrias de defesa são normalmente crescimentos económicos muito interessantes. Portanto, a indústria em si não é um elemento negativo para a sociedade, é ou não é uma preocupação prioritária. E o que de alguma maneira estamos a dizer é que a posição geoestratégica, a situação existente do ponto de vista global, aquilo que é a afetação e a alocação de riscos muito mais significativos às nossas fronteiras enquanto Europa, justificavam uma política e um modelo de governação diferente desta indústria, e um modelo de compras globais, também elas próprias financiadas globalmente, naturalmente, com submodelos standardizados que permitissem um ganho de escala significativo num setor que está demasiado fragmentado. E num ambiente político completamente diferente. A política dos Estados Unidos para a Europa do pós-guerra, que é que tem sido vigente, isso vem no livro do Kissinger, que era a reconciliação europeia e a união das democracias ocidentais europeias, o que foi feito com a reconciliação franco-alemã e a integração na União Europeia, e a segunda dimensão dessa política era a contenção da União Soviética com uma política comum de aliança que era a NATO. Isto mudou. Estes dois grandes pilares mudaram porquê? Porque a União Europeia está a sofreu a saída, o Brexit, que era uma coisa que nunca tinha acontecido, a saída de uma potência militar, aliás, das duas únicas potências nucleares da União Europeia, uma saiu, o Reino Unido, portanto, esta concentração, enfim, e nós sabemos as tensões que estão-se a viver hoje na União Europeia, ainda para mais quando existe uma série de países que estão a sofrer contestação interna à manutenção na União Europeia, quando a gente tem um partido na Alemanha que chega aos 26% e defende a saída da União Europeia, é preocupante, e a França chegou quase... A própria divisão interna do bloco, que nós já temos aqui falado sobre outros temas. Estes dois pilares do que era a política americana face à Europa estão a mudar radicalmente. Nós temos que ter um comportamento e uma política consentânea com esta alteração, claramente. E, portanto, se nós não vamos conseguir deixar, voltando atrás, como é que um cidadão europeu hoje fica preocupado em ser invadido pela Rússia? A Rússia é um país que tem 120 milhões de habitantes, com um nível económico brutalmente inferior ao da Europa. O PIB da Europa, dos 27, é quase 12 vezes superior ao da Rússia, e estamos com medo de ser invadidos. Mas acha que isso se coloca, que as pessoas têm a noção de que é necessário a Europa reforçar a defesa? Vá à Polónia e vê o que é que eles pensam. Nós estamos aqui no outro extremo da Europa. Haveremos ser os últimos a ser invadidos. Mas como é que se prepara a nossa opinião pública para este aumento do orçamento com defesa? Eu acho que em alguns países já está absolutamente preparada. Você vai à Estónia, vai à Lituânia, vai à Finlândia, vai à Polónia, e esses países têm hoje uma percepção do risco que é completamente diferente ainda de algumas países do Sul. E, portanto, acho que não vai haver, enfim, eu não antecipo grande resistência da opinião pública europeia a um aumento com os gastos de defesa. Acho que isso está a acontecer em todos os países, está a acontecer, como disse o António, até em Portugal. O orçamento de 2024 tem o orçamento da defesa vai aumentar 9,4%, portanto, quer dizer, existe essa realidade e as pessoas estão conformadas com ela, acham que é uma necessidade. E isto, perguntava-lhe António Ramalho, a questão de como é que se financia isto. Era favorável novamente também já se colocou esta possibilidade por outras questões, a emissão de dívida conjunta da União Europeia? Não tenho a menor dúvida. Sem o BEI
Vamos ser práticos, para além da alteração, digamos assim, das regras do BEI, porque elas representarão também a alteração do sistema financeiro em relação a uma indústria que é mal vista e que deveria ser normalmente vista, ou adequadamente vista. Ainda temos um elemento fundamental, é que nós temos todos a consciência de que nós podemos ser mais favoráveis a uma Europa de países, a uma Europa mais fragmentada em termos políticos, mas ninguém acredita que seja possível defender a Europa sem uma mutualização deste risco e sem uma mutualização dos interesses. Ora, uma mutualização do risco, uma mutualização dos interesses, obriga a uma mutualização também da promoção deste problema perante a opinião pública e, consequentemente, também a mutualização do seu financiamento. Se há assunto onde eu não tenho dúvidas que digamos assim, as economias poderiam de alguma maneira mutualizar-se do ponto de vista do financiamento para um comprador standardizado e homogeneizado, é nesta indústria da defesa, porque todos nós percebemos que esta indústria da defesa não é um quadro de competição entre os diversos países, é sobretudo um quadro de grande colaboração entre os diversos países. E nós temos que assumir que a competitividade é interessante noutros setores, seguramente é interessante no turismo, seguramente não é interessante na defesa. Porque nós, de facto, temos que partilhar globalmente esta proteção do território europeu, que, como um todo, é neste momento um território que tem que ser autossustentável perante outros blocos económicos que criam esta situação. Sobretudo porque todos nós percebemos que o chapéu de chuva norte-americano, que de alguma maneira nos foi, digamos assim, protegendo de todos os efeitos, neste momento está extraordinariamente limitado. Limitado qualquer que seja o vencedor das eleições. E até ouvimos Trump aqui há uns meses a incitar a Rússia, não é? Até a atacar os aliados da NATO que não cumprem os 2% do PIB de defesa na defesa. Mas para além das partes gagas da história, há uma parte real. E a parte real é que isto é um problema de caráter europeu que a Europa, de uma vez por todas, tem que definir. E, portanto, mutualizar a dívida, para mim, nem é um assunto. E julgo que, aliás, não vai haver nenhum país europeu, excetuando aqueles que aproveitam para, nessas alturas, fazer negociações pontuais, algum handicap do ponto de vista relacional com as suas opiniões públicas, porque nós sabemos que as opiniões públicas, por exemplo, dos países como a Holanda ou como a Alemanha são muito pouco favoráveis à mutualização, por considerarem que o risco do seu bom comportamento vai ser, digamos assim, o protetor, o seguro protetor do risco dos países menos disciplinados, que neste caso a disciplina da defesa é uma disciplina comum a todas as fronteiras da Europa. Mas às vezes há matérias em que há sempre a oposição dos países que ficariam a perder, não é? Nesta como noutras matérias. Isso é a dinâmica da União, não é? Quer dizer, é a dinâmica da União. Quer dizer, eu achei curioso, por exemplo, mesmo nos Estados Unidos, veja só como a política às vezes divide os cidadãos e a cidadania. Já há Estados a querer sair dos Estados Federais, que é uma coisa impensável, não é? Quer dizer, ou seja, o que eu quero dizer com isto, nestes momentos o populismo urge e o que acontece é que estas questões que são estratégicas e são estruturantes para a vida das nações criam divisões e nós temos que estar preparados para as enfrentar. Hoje em dia essas tensões já existem claramente na União Europeia. Precisamos mesmo desta estratégia comum que... Essencial. E esta partida de xadrez acaba como sempre empatada. Vamos às sugestões. António Ramalho, quer recomendar um roteiro para uma caminhada ou um passeio de bicicleta? É verdade, como estávamos a falar de aspectos militares, eu fui recorrer à história. E lembrei-me aqui das linhas de Torres Vedras, que curiosamente as linhas de Torres foram particularmente importantes do ponto de vista de valor histórico. Há quem atribua mesmo aqui o fim, digamos, da caminhada vencedora de Napoleão, se bem que Napoleão nunca cá esteve, e estamos a desprezar seguramente a campanha da Rússia, mas de alguma maneira foi aqui que, de alguma maneira, a Aliança Luso-Britânica voltou a ter capacidade, digamos, de rejeitar esta invasão. As linhas de Torres hoje, já as linhas de Torres são historicamente muito interessantes, foram construídas a baixo custo, portanto é um exemplo claro, digamos assim, de construção a baixo custo, utilizando vários pontos capazes de fazer uma defesa integrada e que criaram, digamos assim, um grande percurso e uma grande linha de defesa das invasões napoleónicas no século XIX, nos princípios do século XIX. O que é que acontece? Estas linhas estão recuperadas
através de princípios pedonais, de percursos pedonais, essencialmente pedonais, como são 112 quilómetros de percursos. Eu não aconselho ninguém a fazer os percursos todos a pé, mas eles estão divididos em 5 percursos, fazem parte de uma plataforma intermunicipal que envolve Torres Vedras, Arruda, Loures, Mafra, Sobral de Montagraça e Vila Franca de Xira. Tem um site notável onde os vários percursos são sugeridos, que tanto podem ser feitos de bicicleta como podem ser feitos a pé, que não têm elevações demasiadas, têm algumas elevações, mas fora a Serra do Socorro, tudo o resto, a Foz do Lisandro é linda de ver, há vários fortes que podem ser visitados e há um centro de interpretação das linhas de Torres. E sobretudo é um percurso muito bem organizado e muito bem estruturado por estas câmaras municipais que de alguma maneira trouxeram à utilização, digamos hoje em dia, pacífica, coletiva e saudável, de um percurso que foi histórico em Portugal e que é aqui mesmo juntinho a Lisboa. E portanto é um bom passeio de fim de semana, quando o tempo não tiver, aproveitando eventualmente o verão de São Martinho, e para passear e poderes fazer algumas destes percursos. Há percursos pequenos, o grande percurso o tal de 112, há imensas escolhas e o site é muito clarificante sobre onde é que as pessoas podem entrar, onde é que as pessoas podem sair, onde é que ser recolhidas, etc. Convido toda a gente a passear por lá porque vale a pena. E Gonçalo Moura Martins quer falar-nos sobre um livro. É um livro que li recentemente. O autor é Greg Steinmetz, que é um americano do Ohio, jornalista, trabalhou no Wall Street Journal e sendo americano foi responsável das delegações europeias de Londres e Berlim, mas também trabalhou no mercado de capitais, portanto percebe a lógica de funcionamento dos mercados. Ele escreveu a biografia de Jacob Fugger, que é considerado o homem mais rico de sempre, que acumulou no final do século XV e no princípio do século XVI uma fortuna que se estima, segundo os cálculos que ele fez, equivalente a 2% da riqueza europeia. Portanto, aí foi considerado como o homem mais rico de sempre. E a história dele é notável, porque ele era, enfim, de origens muito humildes, não era nobre, era um plebeu de origem camponesa, de Augsburgo, na Alemanha, que hoje em dia é uma cidade não das mais importantes da Alemanha, mas na altura era seguramente das cidades mais importantes da Alemanha, que ele com uma inteligência e uma determinação raríssimas, fria, determinante, começou a acumular riqueza e a transformá-lo em poder e influenciar reis e rainhas e reinados na Europa, papas inclusive. Ele tinha uma delegação no Vaticano para poder inserir-se e de alguma forma condicionar e participar na vida política do Vaticano, que apesar de tudo na altura do século XVI era um centro de poder, e uma coisa muito curiosa foi ele que convenceu o Vaticano a retirar a proibição de cobrança de juros aos empréstimos, porque na altura era considerado como o pecado da usura, e ele conseguiu, através de uma bula papal, alterar isso, E também seu benefício. E começou a usar claramente. Mas depois teve umas coisas muito, muito curiosas, porque foi um mecenas da arte, como eram na altura as pessoas muito ricas. Ele foi claramente o grande financiador do imperador Carlos V, quando ele teve a pretensão de ficar com o Império de Augsburgo, e ficou quase o imperador de quase a Europa toda, desde Espanha, parte do norte de Itália, Augsburgo, a Holanda, etc. na altura, e foi financiador da reforma do Martinho de Lutero, que curiosamente quando se começou a instalar no norte da Europa, que se virou quase contra ele, porque enfim exigia a distribuição da riqueza, etc, uma coisa curiosa. Acabou por morrer sozinho, só rodeado daqueles a que ele pagava, e eu acho que o livro é um livro histórico muito bem estruturado, é uma biografia muito interessante, e esta é a minha recomendação para quem tenha alguma curiosidade por estes temas. E esta foi a Partida de Xadrez, um podcast que pode ser ouvido no site do Negócios e nas principais plataformas. António Ramalho e Gonçalo Moura Martins voltam daqui a 2 semanas a colocar as peças em cima do tabuleiro.